Então, dentro, hoje, das opções de terapia renal substitutiva que nós temos no Brasil, não só no Brasil, no mundo, nós temos a hemodiálise, a hemodiafiltração, que está ganhando um espaço muito importante no mercado brasileiro, a diálise peritoneal e o transplante. Então, só para quem talvez esteja num ponto mais inicial da nefrologia, esteja chegando agora na nefro, é importante você entender que quando o paciente ele recebe um diagnóstico de insuficiência renal crônica, esse paciente ele precisa ser orientado sobre as opções de tratamento que ele tem, que vão substituir o serviço que os rins dele faziam. Um paciente com insuficiência renal crônica, os rins dele não estão mais funcionando adequadamente. E por não estarem funcionando adequadamente, ele precisa fazer uma terapia, que nós chamamos de terapia renal substitutiva. A diálise peritoneal, ela é uma terapia de altíssima qualidade, que promove resultados incríveis para os nossos pacientes. Aqui no Brasil, o nosso cenário, ele até então não estava muito favorável para a diálise peritoneal, vou mostrar para vocês. Esse é o censo brasileiro, realizado pela SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, é o censo de 2020. Ele foi publicado no Brazilian Journal of Nephrology, e ele traz alguns dados sobre a situação da diálise no nosso país. Na época, nós tínhamos 834 centros de diálise que responderam o questionário do censo através do instrumento online. Aqui ficou muito forte nesse censo que o número de pacientes em diálise está crescendo. O número de pacientes que estão entrando em diálise também cresce. Essa informação ela é muito importante, porque ela mostra que as chances que tem do número de pacientes em diálise diminuir é muito pouca. Por quê? Porque a nossa prevalência está aumentando e a nossa incidência também. Aqui no Brasil, 80% dos nossos pacientes, ou seja, a grande maioria dos nossos pacientes que fazem diálise, fazem através do SUS. E a grande maioria dos pacientes fazem a hemodiálise. A hemodiálise ainda é a terapia renal substitutiva mais realizada aqui no Brasil. E dos pacientes que estão em diálise, independente de ser hemodiálise ou diálise peritoneal, 23% está na lista para o transplante. Por curiosidade, para vocês saberem, a principal causa de doença renal crônica no Brasil ainda é a hipertensão arterial. Então, se você tem alguém que você ama, que você sabe que é hipertenso, que tem pressão alta, conversa com essa pessoa, orienta ela a passar com um nefrologista, passar com um médico que cuide dos rins para poder avaliar como que os rins dela estão funcionando, ok? Em 2020, a gente teve um aumento na mortalidade e eles correlacionaram esse aumento com a questão do Covid, da pandemia. O que é muito importante, que ficou destacado aqui nesse estudo, é que a diálise peritoneal, ela continua tendo um baixo uso no nosso país, como uma terapia renal substitutiva, o que é uma pena. Se você for parar para pensar, qual é o objetivo da diálise? Se o meu rim parou de funcionar, a diálise ela tem que fazer a retirada do excesso de líquidos e fazer a retirada do excesso de toxinas que estão circulando no sangue do meu paciente, certo? Hemodiálise, hemodiafiltração e diálise peritoneal, todas essas modalidades vão fazer exatamente esse trabalho de retirar o excesso de líquido que está circulando no sangue do meu paciente e retirar o excesso de toxinas que também está no sangue dele. Para quê? Ela vem tirar esse problema da vida do nosso paciente. Então, diálise é vida. Diálise, ela vem ajudar o nosso paciente a viver bem. E tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal oferecem
um ótimo resultado para o nosso paciente. Tudo começa na indicação. Como que você recebe o teu paciente? Como que você seleciona, faz aquele pré-atendimento para você, uma triagem para você direcionar. Esse paciente vai para hemodiálise, esse paciente vai para diálise peritoneal. Tudo começa nesse momento, quando o paciente chega para você com o diagnóstico de insuficiência renal crônica. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Uma das causas do baixo uso da diálise peritoneal aqui no Brasil é que as clínicas de diálise peritoneal, ou as clínicas de nefrologia, elas ganham mais dinheiro fazendo hemodiálise. Se elas ganham mais dinheiro fazendo hemodiálise, por que elas vão estimular os pacientes a irem para a diálise peritoneal? Parou para pensar nisso? Pois bem, é importante a gente saber que agora alguns governos estão começando uma discussão para poder ajudar, oferecer uma ajuda de custo por paciente que esteja em diálise peritoneal. Por exemplo, o paciente faz a diálise peritoneal pelo SUS. A clínica vai receber 300 e poucos reais pela consulta médica, não pela de enfermagem. Santa Catarina é um estado que já tem isso aprovado, então para cada paciente em diálise peritoneal no SUS, o estado paga mais R$ 1.200, ou seja, esse estímulo que o governo está dando vai ajudar a expandir o número de pacientes em diálise peritoneal. É uma iniciativa muito bacana do estado de Santa Catarina, e está começando essa discussão em outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal. Tomara que eles consigam ganhar força nessa discussão para a gente conseguir reverter e ter um quadro um pouco mais equilibrado entre as terapias renais substitutivas.